Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, tá me engole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cadernos de 1943, capítulo 146, 14 de outubro de 1943. Jesus disse a Valtorta: guia a nós hoje. Eu vos disse que os livros da sabedoria devem ser sempre lidos com referências sobre-humanas. Exatamente o contrário do que fazem o mundo e a ciência do mundo, com sua mundanidade espiritual, que não sabe elevar-se ao nível sobrenatural, mas esforça-se por rebaixar o sobrenatural das páginas inspiradas. Ele capta o sentido artístico, ouve e percebe a poesia e a música, tudo. Enfim, acaricia seus sentimentos humanos, mas não tentam abrir as portas além das quais seu espírito está encerrado, que a humanidade nega ou esquece, que possui tanto que não se importa. Então, quero entender o que ele quer dizer aqui. Que o livro da sabedoria deve ser lido por maneira sobrenatural, né? Sobre-humanas. Exatamente o contrário do que normalmente fazem o mundo e a ciência do mundo, né? O mundanismo espiritual, que não sabe elevar-se ao nível sobrenatural do espírito, mas esforça-se por rebaixar, né, os escritos para a psicologia, para a ciência humana, para o nível terreno. Assim, das páginas inspiradas, a pessoa capta somente um sentido artístico, poético, né? A poesia, a música ou qualquer coisa assim, que acaricia seus sentimentos humanos, mas não tenta abrir as portas além das quais seu espírito está encerrado, que a humanidade nega ou esquece, que possui tanto que não se importa. E o espírito, essa parte que, né, interessante, das quais seu espírito está encerrado, está preso, né? O espírito está preso. E a humanidade nega essa realidade espiritual ou esquece dessa realidade espiritual, né? Porque possui tanto que não se importa. Então é muita coisa para se ocupar no material. É muita coisa que tem para poder suprir, né, na sua visão material. O que ele está querendo dizer? A pessoa... Até o Papa está falando sobre esse mundanismo espiritual para os sacerdotes, na carta que ele mandou aos sacerdotes. Ele falou a mesma coisa para os sacerdotes. E Jesus está falando aqui nesse trecho, né? Interessante. Eu li hoje a carta do Papa aos sacerdotes e justamente ele falando sobre esse mundanismo espiritual. E agora Jesus está falando a mesma coisa. Tem muita coisa na Terra. Tem muita coisa, você tem muitas opções, você tem um videogame, né? Você tem joguinhos de celular, você tem os vídeos do TikTok, você tem os vídeos do Instagram, você tem as redes sociais, você tem séries, tem filmes, tem música, você tem shows de música em DVD, você tem barzinho para ir, show de humor em tal lugar, né? Você tem teatro em algum lugar. Você tem shopping para ir andar no shopping, com várias lojas, com várias opções de compra. Você tem os sites para comprar na internet. Então, você tem muita coisa, né? Você tem os esportes, você tem os parques, você tem muita opção, muita opção. Então, você vai passando de uma coisa para outra, vai passando de uma coisa para outra e tal, e vê tudo no âmbito humano. Então, você vai ler a Bíblia e sempre visando aquilo que se refere ao que é humano, somente preso aqui da humanidade, aquilo que você acha bonito aqui. E o campo espiritual morre, o campo do espírito fica lá, guardado, encerrado, que é a convivência da pessoa com o espiritual, com Deus, com o sobrenatural, com a fé.
Então, ela fica trabalhando só esse campo humano, né? Esse campo aqui da convivência com as pessoas. Ah, eu tenho que ir, então, eu vou pro shopping com meu amigo, e lá ele vai falar, vai desabafar, vai falar os seus problemas, e eu vou ouvir com maior atenção, né? Vou dizer para ele que ele tem que acreditar mais em Deus e tudo mais. E vamos passear, vamos fazer outras coisas, vamos interagir, vamos fazer isso juntos e tal. Você tem tanta coisa para fazer e tal. Mas chega uma hora que essas coisas não vão né, de tanta coisa que você tem para ir, tanta opção, você tem condições de pagar, você vai se entupindo de coisas e ficando embriagado com tanta informação humana, tanta coisa. E aí você precisa de ajuda, você vai no psicólogo, o psicólogo te dá várias opções terapêuticas para você fazer, e você fica ocupado com essas opções terapêuticas, e assim você vai na igreja, e a igreja oferece uma leitura da Bíblia, e você fica muito ali no superficial, né, naquilo que precisa de atitudes superficiais. Ah, então eu tenho que ter paciência, tá? Eu vou esperar que as coisas aconteçam. Tudo no campo psicológico e não no campo espiritual, que é fazer por Deus, fazer por motivo espiritual, para conseguir méritos espirituais, não somente sobreviver aqui na Terra. Então você fica muito preso na Terra, né, na sobrevivência da Terra, no que a Terra vai te oferecer para um prazer imediato, para uma situação, e aí você acha que você ficando em paz com as pessoas, né, através de uma terapia, através de uma orientação, de um padre e tudo mais, no campo humano, em direção à convivência com as pessoas, você acha que isso já é estar bem espiritualmente, já está muito bom, né? Você já está amando as pessoas, você já está respeitando as pessoas, já está conseguindo conviver, mas e Deus? Cadê Deus? Onde que está Deus aí? Tem muita gente que vive assim na igreja hoje em dia. Tem muita gente que trabalha o seu campo espiritual pensando que é fazer a caridade na igreja, fazendo um trabalho pastoral na igreja. Ah, eu vou servir a igreja, então eu vou na missa hoje. Aí você vai lá, canta na missa, você é um cantor de missa. Aí você canta na missa, pronto, a missa acabou. Ponto, você fez sua parte espiritual, Deus está feliz com você. Mas aonde que Deus está feliz com você se você não conversa com Deus? Cadê Deus na sua vida? Que espiritualidade que é essa? Ah, mas eu ouvi a palavra de Deus, foi bonito o evangelho hoje. Falou sobre o filho pródigo. E eu me coloco como um filho bom, que de repente eu sou esse filho bom, né, maravilhoso, que Deus, né, eu não saí da igreja, eu tô fiel na igreja. E eu sou esse filho bom, esse filho que faz tudo pro papai, tudo com o papai, tudo, tá tudo certo, né? Eu só vou ser o filho pródigo quando eu faltar, eu não querer mais ir na igreja, eu vou ser um filho pródigo. Aí eu não vou mais, eu fico em casa assistindo televisão, e aí eu tô bem na minha casa assistindo televisão. Mas aí eu falhei na missa, nossa, faltei na missa. Então é isso que é o meu pecado, esse é o pecado. Cadê Deus aí? Cadê Deus aí? Onde que tá Deus nessa conversa? Ah, você tá querendo que eu reze o rosário? Tá, então tá bom. Eu vou pegar, mas essa atividade aqui é uma coisa boa. Eu vou fazer para Deus. Aí você reza o rosário. Acabou o rosário ali, você fez, conseguiu rezar. Conseguiu rezar. Rezou. Mas cadê Deus aí? Cadê Deus? É só seguiu uma regra que alguém disse para você. Mas aonde que tá Deus? Por que? Como assim, Aline? Como assim? Bem, eu não faço as coisas porque pessoas disseram que eu tenho que fazer. Eu não faço coisas porque pessoas disseram que eu tenho que fazer. Eu faço as coisas por causa de Deus. Eu interajo com Deus. É Ele que me fala para mim, né, o que Ele quer. Entendeu? E eu não perco muito tempo com o mundo, com as coisas do mundo. Eu não perco muito tempo com coisas da terra. Eu faço pastoral. E faço pastoral porque Deus me permite que eu faça. Deixou eu fazer. Ele falou, pode fazer isso. Isso
né? Isso eu gosto que você faça, vai lá fazer. Eu vou lá fazer. Mas é porque Deus falou pra mim que tá tudo bem, eu vou. Mas se ele falar pra mim, não, não quero mais que você faça isso, eu não vou fazer. Ele já me tirou de movimentos da igreja. Não quero que você faça isso. Quero que você faça isso. E eu estou fazendo aquilo que Deus pediu. Que Deus, né, me pede. E eu faço por Ele. Às vezes eu sinto dificuldade de fazer o que Deus pediu. Né? E aí eu falo para Deus, Senhor, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa. Logo que eu puder, eu vou fazer. E eu falo com Ele. Senhor, logo que eu puder, eu vou fazer. Eu não falo com pessoas. Eu não fico pensando que eu tô falhando. Ele sabe que eu tô com problema. E eu falei pra ele, olha, eu tô com um problema aqui, o senhor tá vendo, eu tô com dificuldade. Muito obrigado por essa dificuldade. Eu agradeço porque o senhor que tá permitindo eu passar por essa dificuldade que eu não tô conseguindo fazer. O senhor tá vendo, então eu tô tranquila. E fico tranquila. Mas é tudo com Deus. Você tá vendo a diferença? É muito grande. Eu posso fazer todas as coisas, posso ir na academia, posso ir no shopping, mas tudo com Deus. E eu vou com Deus, eu vou com Ele. E Ele falando, pode ir. E eu vou com você. Você vai com Deus ou você está indo com outras pessoas? Ou você está indo com o seu colega? Você está entendendo a diferença? É muito grande, é enorme. Tem muita gente que vive esse mundanismo. E o espírito fica oprimido como um escravo em uma prisão escura. Não recebe o reflexo. Digo reflexo porque o raio não desce pelas estreitas paredes do orgulho e da luxúria humana. O que quer dizer luxúria humana? É essa exposição humana que você está fazendo de você mesmo. Né? A luxúria humana é você sentir se expor nas coisas humanas, se expor em tudo, né? Não é só sexo, luxúria, mas é você estar exposto para as pessoas gostarem de você, para as pessoas se admirarem, para as pessoas, né, ver o que você está fazendo no mundo, entendeu? E você mesmo se vê também, se olhar no espelho e falar assim, eu fiz tudo certinho, eu sou maravilhoso. Cuidado. Nem recebe o reflexo do sol de sabedoria radiante para todos e para ele, enterrado no poço escuro da indiferença ao sobrenatural. Então, é muito sério. Não tenta abrir as portas além das quais seu espírito está encerrado, que a humanidade nega ou esquece que possui um espírito, tanto que nem se importa com o espírito. E o espírito fica oprimido como um escravo em uma prisão escura, não recebe o reflexo, digo reflexo, porque o raio não desce pelas estreitas paredes do orgulho, né? Orgulho é a pessoa achar que ela tá fazendo tudo certo. Ela não tem dúvida de que tá fazendo tudo certo. E da luxúria humana, né? Que é justamente a exposição, receber o elogio humano, receber ela mesmo se elogiar a si mesma, falando que tá fazendo tudo tão certinho, tão perfeito. Nem recebe o reflexo do sol da sabedoria radiante para todos e para ele, enterrado no poço escuro da indiferença ao sobrenatural, que está tão distante, não recebe sequer a mais longínqua onda desse reflexo de luz divina, a mais longínqua vibração dessa harmonia sobrenatural, que não se faz só de palavras, mas de elevados significados das palavras, e torna-se cada vez mais entorpecido, embriagado, numa criminosa segregação, né? De muitas coisas. Segregação é de muitas coisas, né? Envolvido em muitas coisas. Pobres espíritos encerrados em seres dominados pela tríplice sensualidade da carne, né? Que é tudo que é o material. Carne é tudo que vai fazer o bem para a pessoa da forma material, para o seu ego, né? Para sua mente psicológica. Ela fala, eu estou fazendo terapia e a terapia está me ajudando com o meu colega. Eu comecei a mudar o meu jeito, fui estou fazendo, e é tudo humano. Tudo a resposta é das pessoas, as pessoas que vão dando resposta para você. Nossa, como você tá mais bonito agora. Nossa, como você tá mais calmo agora, como você tá paciente. Você começou a fazer terapia, né? Você tava nervoso e agora você voltou a ser paciente de novo por causa da terapia. Você tá indo na igreja e na igreja você tá lendo, né? Rezando e cantando muito bem.
e tal. Muita gente vai vivendo, né, nesse campo de opinião do ser humano, né? Aí ela fica, as notas do humano que vão dando para ela, sempre na respostas no humano. A mãe, o pai fala, tá tudo bem, tá tudo indo bem. Ou você mesmo fala, mas eu tô fazendo tudo certo, né? E é tudo no humano, tudo na carne, né? Pobres espíritos encerrados em seres dominados pela tríplice sensualidade da carne, quando uma palavra sobrenatural atravessa sua prisão como um eco vindo de longe, eles saltam e tentam fazer-se ouvir pela carne que os oprime. Tá vendo? As coisas sobrenaturais que chegam é ouvido no campo carnal. A pessoa, ela pega o eco vindo de longe. Eles saltam e tentam fazer-se ouvir pela carne que os oprime. Então, tudo é voltado, né, de vez de ser para o espírito, para a mudança da pessoa perante a Deus, né, perante ao espírito puro, a Deus, perante a Deus, a resposta perante a Deus, o que Deus está vendo, se Deus está gostando, se Deus está... Não, ela vai lá, ela ouve uma palavra espiritual que atravessa a prisão como uma coisa vinda de longe e salta. E eles tentam fazer ouvir pela carne. Então, eles revertem o que veio espiritual para o campo material. Aí eu tenho que ver um exemplo. O que espiritualmente Deus pode falar? Deus pode pedir lá no mandamento da lei de Deus. Honrar pai e mãe. Essa palavra é sobrenatural. Honrar pai e mãe. Aí a pessoa pensa que honrar pai e mãe é dar um presente pro pai e dar um presente pra mãe. É sentar lá para assistir filme com o pai, e, né, ou futebol com o pai, e comprar, né, ir com a mãe no shopping e levar ela para passear. E dar atenção pra mãe, né? E honrar pai e mãe, às vezes, não tem nada a ver com isso. É justamente conversar com o pai e com a mãe, ver o que o pai e a mãe né, estão passando, o que eles estão sentindo na vida deles, né? Ou conversar com um, conversar com o outro. E honrar o pai e a mãe justamente no campo sobrenatural perante a Deus, né? Falar para Deus, Senhor, eu fui e conversei com os meus pais e eles falaram isso para mim. Estão precisando que eu seja mais presente e que na hora que eles mandem mensagem para mim, que eu responda imediatamente, né? Ou que eu ligue para eles, estão sentindo falta. Porém, né? Eu conversei com a minha mãe, falei para ela que ela tem que desapegar de mim, que ela tá apegada a mim, né? Que ela tem que se apegar a Deus. Então, eu honrei meu pai e minha mãe, dizendo a verdade, dizendo para ela que ela tá sentindo falta de mim, tá reclamando de mim, mas eu não tô falhando com ela. É ela que está apegada a mim, né? Apegada à minha pessoa e tá querendo que eu sempre ligue para ela, sendo que eu tô ocupada, às vezes não consigo ligar. E ela quer que eu ligue na hora. Então eu conversei com a minha mãe, conversei com meu pai e eu honrei eles, né, falando a verdade, né? Falando a verdade, o senhor viu, o senhor viu. E o que o senhor acha? Senhor, me dá uma luz. Eu fiz o certo perante o senhor, né? Então, no campo espiritual, e perante a palavra de Deus, que é o espiritual, que a pessoa tem que pensar se ela fez isso conforme Deus gostaria. E ela oferece. E, Senhor, eu peço para o Senhor, né, ir lá na casa do meu pai e da minha mãe e iluminar a mente deles agora que eu já conversei com eles, para eles perceber que tem que, né, que eles estão com alguma dificuldade de desapegar de mim. Então, e eu fiz a minha parte, agora faça a sua, Senhor. Então é assim, é todo um campo de oração, incluído oração, né, constantemente. É um exemplo que eu posso dar. Então, agora a pessoa, ela não conversa com Deus, ela ouviu essa palavra, honrar pai e mãe, e ela vai lá e leva a mãe para ir leva a mãe para ir lá no shopping, conversa com a mãe, e aí, bem, como você tá, não sei o que lá, não sei o que lá, vai, né? E depois volta a ser aquela pessoa de antes, né? Fez a parte lá que pensou fazer, e aí, outro dia eu levo meu pai de novo, minha mãe, vou lá. Mas aí, o seu pai e sua mãe, você não ouviu para saber o que realmente estão querendo. E não teve uma oração com Deus para você poder falar que você fez a parte, né, de corrigir a situação de tal. Não teve essa conversa, entendeu? Então, isso é um exemplo, por exemplo.
Para entender a palavra como ela é e tornar o espírito como deve ser senhor da carne e não escravo, a humanidade teria que colocar um machado ao pé de matas inteiras e cortar as árvores perversas. Então, Jesus, ele é complicado, ele usa palavras, ele usa, né, meu Deus, ele não fala diretamente o que deveria falar, ele fala, mas não fala, né? Olha só o que ele fala, que difícil que é de entender. Para entender a palavra como ela é e tornar o espírito como deve ser, senhor da carne e não escravo, a humanidade teria que colocar o machado ao pé de matas inteiras. Olha só o que ele fala, né? Então eu vou cortar, vou desmatar as matas, Senhor. Vou desmatar as florestas. Olha lá. Teria que colocar o machado ao pé de matas inteiras e cortar as árvores perversas, plantadas pela imprudência de alguns e pelos seus pensamentos rebeldes. E deixa-os crescer livremente. Sim. Tá vendo? Ai, Pai. Então, tem que cortar muita paixão. Ele tem que falar mais claro. As paixões que as pessoas têm, né? E matar todos os vícios, que são as árvores perversas, né? As paixões árvores perversas os vícios plantados pela imprudência de alguns ou pelos seus sentimentos rebeldes, pensamentos rebeldes e que deixa crescer livremente essas paixões, esses vícios. Sim, ajuda-te a crescer por outros imprudentes e outros rebeldes contra a lei do Senhor. Então, Jesus, Senhor, você tem que ter mais amor por nós e ser mais simples. Tá difícil aqui o Senhor, viu, na Valtorta? Tá muito complicado. Senhor, Pai. Então, eu tinha que ser mais simples. Olha só o que ele fala, eu vou ler todo o texto. Para entender a palavra como ela é e tornar o espírito como deve ser, senhor da carne e não escravo, a humanidade teria que colocar um machado ao pé de matas inteiras e cortar as árvores perversas plantadas pela imprudência de alguns e pelos seus pensamentos rebeldes, e deixá-los crescer, deixa-os crescer livremente. Então, ele está muito complexo. Então, tinha que pôr ao pé de matas inteiras e cortar as árvores perversas plantadas pela imprudência de alguns e pelos pensamentos rebeldes que deixa crescer livremente todas essas árvores. E sim, ajuda-te a crescer por outros imprudentes e outros rebeldes contra a lei do Senhor. Então, ele está falando da humanidade. Então, o que a humanidade está fazendo? Que está favorecendo os vícios, favorecendo essas paixões. Então, é o que a humanidade está fazendo. A humanidade, as pessoas, a sociedade está fazendo surgir cada vez mais psicólogos, cada vez mais terapia, cada vez mais coisas no humano, cada vez mais filmes, cada vez mais séries, cada vez mais entretenimento, drogas, remédios, terapias, livros, ideologias. Cada vez o mundo está lotando de coisas humanas, lotando de soluções humanas, cada vez mais opções para a pessoa comprar, adquirir, né? Mais produtos para vender diferentes, mais lojas, mais estratégias de venda, né? Então, são coisas que viram vícios e paixões. Então, a humanidade deveria parar com tudo isso, mas não vai parar. A gente sabe que essas coisas não vai parar. É Jesus que vai ter que dar um jeito, né, né? Meu Deus, é complicado. Essas coisas não vai parar. Só se na era da paz parar, né? Não vai parar por enquanto, não tem como parar. Não para, não adianta, né? As pessoas querem dinheiro. E todo mundo inventa um novo jeito de ganhar dinheiro. Hoje em dia, o empreendimento tá em alta. Então, cada hora se inventa uma comida diferente, um doce diferente, um brinquedo diferente, né? Um passeio diferente, um parque diferente, um entretenimento diferente. Cada vez inventa uma coisa nova, tá? Então, o negócio tá preto, né? A humanidade deveria fazer isso e lançar luz, permitir que a luz desça do alto dos céus pelos prados da terra, onde, como a grama que passa, você brota, floresce e cai em uma hora, e bem-aventurados os que florescem de modo a serem dignos de serem transplantados
para o meu paraíso. Estes são aqueles para quem a luz do Espírito não se extingue e se fecha. Não se extingue e se fecha. São os fortes, que sabem resistir a essas correntes todas humanas. Então, são pessoas que percebem que tudo que já fizeram não as faz feliz, né? São pessoas que já tiveram tudo. Eu já tive tudo isso. Eu já vivi na humanidade, suprindo todas as minhas necessidades no campo humano. E tendo tudo, tendo casa, tendo marido, tendo filhos, né? Tendo igreja, tendo dinheiro, né? Tendo empresa, tendo amigas, tendo tudo. E eu não era feliz, tendo todas as coisas que eu tinha, né? Ainda não era feliz. Então eu percebi que realmente faz feliz é Deus. Onde eu mais me sentia feliz era realmente no campo espiritual. E aí eu avancei mais e percebi que é a fonte. Aqui está a fonte da verdadeira felicidade, né? E depois que você descobre Deus, você tem que trabalhar para Ele. Aí é outro campo, a gente tem que trabalhar para Ele. Depois que você descobre Deus e Ele te sacia da felicidade, você não para quieto, ainda você vai trabalhar para Ele, para ajudar a Deus a conquistar outras almas. Então não acaba. E aí essa felicidade de você trabalhar para Deus é uma felicidade maior ainda do que você viver já cheia de Deus. E aí você une o útil ao agradável, viver cheia de Deus e ainda ajudar as pessoas que também precisam de Deus, né? Então vamos lá. Estes são aqueles para quem a luz do Espírito não se extingue e se fecha. São os fortes que sabem resistir às correntes humanas. São os fiéis que sabem acreditar mesmo contra as afirmações humanas. São os seguros que sabem continuar a sentir o sol mesmo para além das sombras criadas pelo homem e nada os tira da sua certeza espiritual. Como a sensível agulha da bússola, orientam-se para a luz, como as aves migratórias seguem o seu sol. Sabem deixar os seus lares e parentes para virem ao sol da sua alma. Isso, maravilhoso. A pessoa sai, né, dos lares e dos parentes e vem para uma conversa com Deus, para ficar com Deus, né? Ela fica com Deus, ao sol da alma, né? Vem a Deus e trabalha para Deus, larga um pouquinho as coisas lá para lá, as opiniões das pessoas, né? Não quer mais opinião de pessoas e nem de si mesmo, referente a si mesmo, a conquistas humanas e materiais só da terra. Ela ultrapassa essa limitação de querer só conquistar coisas aqui da terra. Pula tudo isso e vai para o espaço-tempo do espírito. E aí mora nesta nova dimensão, né? Vive nessa nova dimensão espiritual. E trabalha depois, trazendo o que tem de Deus para a humanidade. Trazendo o que você recebe de Deus, essa certeza, essa felicidade, essa luz para a humanidade que precisa de ajuda, né? E não me refiro, Maria, a quem entra no mosteiro, a criaturas que vivendo na família a deixam por amor a mim. Eu vivo na família e deixo a minha família por amor a Deus, vivendo na família, mais do que se colocassem além da grande dupla de um mosteiro. Você sabe alguma coisa sobre isso e sabe quantas lágrimas custa seguir-me contra a vontade hostil da família. Eles vêm a mim, aqueles que sabem seguir seu rei do amor contra o egoísmo, o ridículo, a incredulidade dos parentes. Aqueles que não se aborrecem ou se acalmam com o ataque diário de comentários injustos e indiferença religiosa dos outros. Pelo contrário, eles sofrem com isso e se esforçam para multiplicar a luz neles, para trazer essa luz entre a sua família obscurecida. Isso mesmo. Eles se esgotam em proteger os interesses de Deus no seio da primeira entre as sociedades humanas, a família. Isso mesmo, eu vivo assim. E eles vêm para me dar sua vida, a fim de obter vida para os mortos de sua família, para os mortos do espírito que estão em sua casa. Ó abençoado, ó meus filhos heróicos. Ó, que Jesus fala para nós. Sei o que é ir contra o doce laço do amor e a amarga corrente do preconceito familiar, para quebrá-los e seguir a ordem do Senhor. Eu sei, eu me lembro
E o prêmio de um prêmio especial são os mártires ocultos do egoísmo familiar e do amor familiar. Os santos mártires do meu amor, dominando-os como a morte e consumindo-o como o fogo. Tá vendo? Nós somos mártires ocultos, tá vendo? E ainda os padres falam que não existe santos na terra. A frase do cântico: à noite, na minha cama, procurei o amor da minha alma sem encontrá-lo. Deve ser linda sobrenaturalmente assim. A frase, né? A noite vem para a alma muitas vezes e por diferentes motivos. As necessidades da vida, que muitas vezes transformam em preocupações da vida, criam sombras crepusculares, às vezes tão profundas que parecem uma noite sem estrelas. A vontade de Deus, para testar sua constância, às vezes desperta outras trevas noturnas. Durante estas trevas, o amor de sua alma se retira. A alma, se não está completamente morta, ama espontaneamente seu Deus Criador, mesmo que você não perceba. Esta sua luz, essa sua chama escondida nas barreiras opacas da carne, anseia pelo reino de onde veio e suspira pela união com sua origem. A alma que se perde entre estranhos na terra e busca a proximidade do único que a assegura, que é Deus. Quando por descuido teu Deus se retira, já que tu criaste a noite com tuas solicitudes humanas, a alma sofre. Ocorre nela como uma perplexidade inicial, mas então chega o momento em que ela acorda e então busca seu amor e sofre por senti-lo longe e por causa de seu relaxamento que permitiu que a carne dominasse com suas inúteis solicitudes. Então, eu queria entender isso que ele está falando aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aí ele fala da frase dos cânticos dos cânticos. À noite, na minha cama, procurei o amor da minha alma e não encontrei. Beleza. A noite vem para a alma muitas vezes e por diferentes motivos. As necessidades da vida. A pessoa vai atrás das necessidades da vida e troca elas, né, dá muita atenção para elas e desvia de Deus, né? Que muitas vezes transforma em preocupações da vida. Então, as necessidades da vida muitas vezes se transformam em preocupações da vida, que criam sombras, essas coisas criam sombras crepusculares, às vezes tão profundas que parecem ser uma noite sem estrelas. A vontade de Deus para testar sua constância, às vezes desperta outras trevas noturnas. Então, a divina vontade às vezes desperta mais trevas noturnas ainda. Misericórdia. Durante essas trevas, o amor de sua alma se retira. Então, a vontade de Deus permite ainda para testar a constância da pessoa, para ver se ela vai continuar no caminho das preocupações da vida, cria outras trevas. Nossa Senhora, Jesus, isso aqui doeu, hein? A alma, se não está completamente morta, ama espontaneamente seu Deus Criador. Mesmo que você não perceba, esta luz, esta sua chama escondida nas barreiras opacas da carne, anseia pelo reino de onde veio e suspira pela união com sua origem. A alma se perde entre estranhos na terra e busca a proximidade do único que a assegura a Deus. Ah, entendi, Jesus explicou aqui agora na minha cabeça. Ele falou assim, Aline, eu faço isso mesmo. Eu faço isso mesmo, é assim que eu faço. A pessoa já está longe de mim. Ela já está se preocupando demais com as coisas da vida. E aí, eu para poder testar se ela vai ficar lá, eu mando mais cruz mesmo. Mando mais obscuridade, mais problema para ela. Permito mesmo, eu na minha vontade vou permitir. Para ver se elas, né, para poder ela cair no abismo de vez. Para ela cair no abismo. Para ela ver a escuridão em que ela se encontra. Se eu não mandar, né, ela tá tão ocupada e eu eu tô para escanteio, jogar de lado, se eu não permitir que aconteça, né, ela, por exemplo, ela tá lá trabalhando, igual a condenada, já tá difícil para sustentar a família, aí a vontade de Deus manda um filho se dar mal na escola, começar a ter problemas sérios na escola, até de repente a começar a experimentar drogas, e aí isso aqui lá, então é um problema que a divina vontade permite para ficar mais feio o negócio ainda, para ver se essa pessoa vai me buscar.
E ela tá tão envolvida lá, tentando levar o filho para tratar do filho, e muita reclamação na escola. Ela vai nas reuniões com as professoras, orientadoras da escola, e ela tem que deixar o serviço. E ela é prejudicada no serviço, tem que pegar atestado e não sei o que lá, e tá difícil. Eu permito que vira um boné velho total. Jesus falando aqui. Permito que vira um boné velho total. Vai testar a constância dela para ver se ela vai vir até mim, e não vem. E só vai vir quando tiver tudo derretendo, transbordando de tragédia. Aí quando ela vê que as coisas não tem mais jeito, é só Deus. Aí ela vai para a igreja. É assim que eu faço. É assim que eu faço. Entendi, Jesus. Eu sei que é assim que o Senhor faz. É verdade. Eu entendi, Jesus. Eu já entendi. Então vamos lá. Quando por descuido teu Deus se retira, já que tu criaste a noite com tuas solicitudes humanas, lá você criou uma noite. E Deus decidiu se retirar e mandou mais problema ainda. Né? Não quis manter. O que é ele se retirar? Ele poderia, né, ter mantido toda a segurança da sua vida, mesmo você cuidando das suas necessidades da vida. Mas como você não agradece ele, você não reza, você não foi mais atrás de Deus, você criou uma noite. E aí ele, vendo que você criou uma noite, ele se retira, e ele, ao se retirar, as coisas começam a desandar. As coisas começam a desandar. Aí o filho começa a usar droga, aí o filho começa a dar trabalho, e aí outros problemas podem surgir no casamento também, porque o marido culpa a esposa porque o filho tá assim, a esposa culpa o marido porque o marido também é ausente, não conversa com o filho, e assim vira, o casamento também vira crise. Vira uma crise danada, né, quando é casal. Aí, quando por descuido, teu Deus se retira, porque é descuido da pessoa, já que você criou a noite com suas solicitudes humanas, necessidades e preocupações humanas, a alma sofre. A alma sofre. Ocorre nela como uma perplexidade inicial, mas então chega um momento em que ela acorda e então pensa: eu tô precisando da igreja, urgente, meu marido tá querendo se separar de mim. Tá uma crise terrível aqui em casa, eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso começar a ir pro grupo de oração urgente, meu Deus do céu, fazer encontro de casal. Aí! Aí ajuda, né? Quando por descuido teu Deus se retira, já que tu criaste a noite com tuas solicitudes humanas, a alma sofre, ocorre nela como uma perplexidade inicial, mas então chega o momento em que ela acorda e então busca seu amor. E sofre por senti-lo longe, e por causa do seu relaxamento. Ela percebe, também eu não fui mais para a igreja, eu não rezei mais, é verdade. Que permitiu que a carne dominasse com suas inúteis solicitudes. Quando, por outro lado, é Deus quem, para tentar um espírito, se afasta dela e permite que a noite a envolva, então esse espírito vigilante percebe imediatamente. Tá vendo? Olha lá, quando a pessoa tá bem, tá fazendo tudo certo, e Deus para ajudar ela, né, para testar, para ajudar, não para o mal. Ela percebe imediatamente que foi abandonado por seu amor e põe-se de pé imediatamente para procurá-lo, e não tem paz até que tenha alcançado e tendo perto seu coração. Tá vendo? Aí às vezes Deus permite que a pessoa, né, passa por alguma noite espiritual, uma noite escura, e aí ela vai mais longe, né, vai mais perto de Deus ainda, se preocupa, né, vai mais para Deus ainda. As preocupações da terra, este espírito que compreendeu a luz, opõe a única preocupação que vocês devem ter, a de buscar a Deus. Santa solicitude da alma enamorada, a qual corresponde à solicitude divina de Deus apaixonado pelas almas de suas criaturas, a ponto de se doar pela salvação delas. Se você perdeu minha proximidade por sua culpa ou por minha vontade, saiba como imitar a noiva do cântico. Levante-se sem demora. Busque sem cansaço e sem hesitação, noite após noite, sem medo, o seu Senhor. Se a distância depende de você, seria vergonhoso se você não tentasse ser perdoado sendo paciente e insistente em sua procura. Se depender de Deus, seria ofensivo se você mostrasse impaciência humana e quase censurasse a Deus, que é irrepreensível. Nem você deve temer. Quando alguém busca a Deus, Deus mesmo, que tenha se escondido, cuida dele. Mesmo que Deus tenha se escondido, ele continua cuidando da alma. Portanto, nenhum mal verdadeiro pode fazer ao mundo que busca a Deus. Ao mundo que busca a Deus, mesmo que ele se enfureça com o ridículo ou com as perseguições.
Pense sempre que essas são coisas de duração relativa, enquanto o fruto do seu amor corajoso nunca perece. Tá vendo? Então, o que importa, né, é o que você oferece para Deus. É o que você está oferecendo para Deus. O que importa sempre é o que você está fazendo. Né? Deus pode até vir, voltar, vai, vem, mas Ele está sempre aqui do mesmo jeito. Você pode não sentir a presença dEle, né? Mas você continua firme buscando, continua buscando. Se você está sentindo saudade dEle, vai mais forte na igreja, vai mais forte nas orações, vai mais forte nas meditações, vai mais forte nos momentos de oração, para você sentir a presença dEle. Mas Ele nunca se retira, Ele está sempre presente, né? Nunca se retira. É uma sensação que você percebeu que está mais fria, aquela sensação de fervor, né? Aquela graça que era tão grande, de luz que descia o tempo todo, diminuiu. Você não está tendo tantas luzes. Você está numa época que você está meio, né? Você está rezando do mesmo jeito, está meditando, mas a meditação sua parece que está sem vida. Mas é uma permissão de Deus para ver se você permanece mesmo assim. Se você permanece mesmo assim. E você vai além, você vai buscar ajuda, você vai, né, rezar com seus colegas, vai fazer vamos fazer uma vigília, vamos fazer uma coisa forte aí, né, ou você mesmo faz sozinho em casa, né, momentos maiores de oração para poder pedir para que Jesus volte, né. Veja, minha noivinha, quando chegamos a este ponto, Jesus nunca se afasta. Basta você desviar o olhar do Espírito para me ver de perto. Assim como uma noiva apaixonada que vagueia pela casa nupcial e basta que a noiva se volte, como um noivo apaixonado. Então, assim como é um trecho muito bom esse trecho aqui, mas tem muita coisa para falar em torno dele, né? Tem muita coisa que pode explicar em cima disso aqui. Muitos exemplos poderia usar para poder explicar tudo que ele está falando, né? Ele fala aqui em cima, eu acho que eu não li essa parte. Quando finalmente suas buscas amorosas permitirem que você se reencontre com o amor de sua alma, agarre-se a ele com um abraço cada vez mais forte, até que você se torne uma fusão total e indissolúvel entre você e ele. Veja, minha noivinha, quando chegamos a este ponto, Jesus nunca se afasta. Basta você desviar o olhar do Espírito para me ver de perto. Assim, como um noivo apaixonado que vagueia pela casa nupcial e basta que a noiva se volte ou olhe para a porta para vê-lo perto dela ou no quarto ao lado. Isso não é doce? Não te dá tanta segurança, muita paz e conforto? Mas ainda não é nada. Quando desta pequena casa e da fugaz morada da carne, onde ela está encerrada, eu atraio tua alma para as moradas eternas. Ficarás ciente do que é a bem-aventurança do amor, a alegria de agora é como uma gota de mel comparado ao rio de doçura que derramarei sobre você. Maravilhoso texto. Nossa, tem muita coisa que dá para trabalhar em cima dele. Aí Jesus continua dizendo: quando o amor se tornou tão forte a ponto de se tornar fusão, também é inútil temer a violência humana que estilhaça a vida ou a própria duração da vida. Acredite, alma ouvinte, acredite que nada é tão violento quanto o amor e tão destrutivo quanto o amor. Mesmo que a espada ou as flechas dos tiranos não tivessem desfigurado e perfurado meus mártires, se o fogo e o piche não tivessem derretido e incinerado, se a água não os tivesse submergido ou as feras os despedaçassem, eles teriam morrido do mesmo jeito. Para aquele ponto de incandescência de amor a que o amor mútuo entre o cristão e Cristo os trouxe. O amor abre as veias e os corações mais do que uma espada e uma flecha. O amor consome mais do que o fogo e o piche. O amor submerge mais do que a água e o amor aspira a si mesmo mais do que um animal faminto. Mas esse aniquilamento da criatura no amor separa a gema de seu invólucro, abre a porta ao anjo fechado na carne, ou melhor, ao espírito, para evitar as objeções dos sofismas humanos que se perdem na análise dos últimos retoques e não olhe para o núcleo do pensamento.
Essa aniquilação liberta o espírito imortal e o faz nascer nos céus, que o esperavam e que se abrem à sua entrada e se fecham atrás dele, colocando barreiras de paz entre ele e a terra, hostil aos santos. Por isso vos disse, não temas quem te mate o corpo, porque matar o corpo é a libertação do espírito. O amor é imolado como a espada e o fogo, como a água e as feras. E nos vossos dias em que não há grandes perseguições que coroaram de púrpura a igreja nascente, em verdade vos digo que não faltam mártires para quem a chama do amor é uma espada, um fogo, uma besta. Aquela que você chama de pequena flor não é menos mártir que Agnes, pois a lâmina que bebeu a vida de ambas tem basicamente um só nome, amor. E no céu, o martírio de ambos, embora consumado em formas diferentes, tem a mesma recompensa, porque a glória de Deus foi o agente que os levou a encontrá-lo e o amor das almas foi o que os levou a pedi-lo. Igualmente, é inútil temer a duração da separação. O amor encurta, porque consome. Um ser pego em um redemoinho de fogo não dura muito. O fogo conduz rapidamente ao fogo, ao Deus Trino, que é a perfeição do amor, que é o próprio amor, e que a cada momento renova e expande seu ardor, que vai do centro aos três e dos três à unidade, com inefáveis e incompreensíveis para a mente humana. Movimentos de amor e como uma onda de uma fonte fechada, então transborda e se expande sobre o universo e o abraça, fertiliza, atrai da vida e pede para receber as vidas criadas, para levá-los a conhecer o amor. Isto é ele mesmo, com a perfeição que não pertence mais às criaturas, enquanto estão separadas do Criador, mas as criaturas quando são reunidas novamente no seio do seu Criador. Ó luz beatífica, ó amor 3 vezes santo, porque meu sacrifício de Deus não foi suficiente para me dar todas as criaturas? A verdade, porque o inimigo agiu tanto sobre a fraqueza humana a ponto de tornar meu espírito impenetrável em quase todas as criaturas? Ó dor de Deus, do Deus homem, do Deus que deixou o esplendor supra-essencial para vir à terra, dar amor aos terráqueos e conduzir os terrestres ao amor, e ver que para milhões e milhões de seres o seu holocausto de Deus que deixa os céus e do homem que se mola está consumado. Assim, te distancias do bem, do amor que é o bem, e morres. Morra depois que eu lhe dei a vida. Morrem por não saberem amar e por não quererem deixar-se amar por Deus. Permaneça fiel você entre os homens que são infiéis a Jesus, seu Senhor e Salvador. Infiel ao Deus Trino, Pai Redentor, seu amor, você que conheceu o amor. Nunca se desvie deste caminho seguro, cujo fim está em meu coração. Que o amor não seja apenas o guia de sua vida, mas que o empurre numa corrida tão rápida que você voe em direção a mim. Como uma borboleta que a luz atrai, voe para a luz. Está aqui para vos receber e aumenta os seus lampejos de alegria, porque vos vê fiéis. Vem. E para cima só existe Deus, que é alegria para a criatura. Então, esse pedaço é bem complexo, o jeito que ele fala, e a gente tem que tentar entender, né? Então, a vida no espírito, né, a vida no sobrenatural, é muito fácil de entender se você ler o livro da vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para você que precisa entender como que é a vida interior. A vida interior, né? A vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vida interior de Jesus é a vida espiritual. A vida interior da alma é a vida espiritual. O que é vida interior? A vida interior da alma é o que você fala só com Deus. É a vida que você tem com Deus. Tá? Você pode mostrar essa vida que você tem com Deus, né, para as pessoas? Você pode, eu faço isso. Mas mesmo eu mostrando a vida interior que eu tenho com Deus, que é muito tranquila, a vida interior com Deus é um Deus que está presente o tempo todo, né? Que você tem ele como um amigo, né? Mesmo que você pense que é um amigo imaginário, né? Mas que não é imaginário porque ele não é da sua imaginação.
mas ele é vivo, verdadeiro. Então, às vezes a pessoa, ela tem um preconceito, né, de conversar com alguém, né? E aí ela acha que a oração é somente o momento que ela está em algum lugar aonde realmente ela pode falar com Deus. E aí ela olha lá, vai lá para a capela do Santíssimo e ela acha que só pode falar com Deus lá na capela do Santíssimo ou na igreja, né, ajoelhada no banco da igreja. Então a pessoa acha que o espiritual é sempre só nesse lugar que ela tem Deus para falar. Mas a vida interior não é assim. A vida interior é o tempo todo você conectado com Deus em pensamento, conversando com Ele, né? Dizendo obrigado, meu Deus, por ter acordado nessa manhã. E você começa a falar rapidamente, né? No interior, sem precisar falar, né? Para alguém. Ninguém precisa ouvir o que você está rezando, né? É uma conversa o tempo todo entre você nos seus pensamentos e no seu pensamento Deus conversa também com você. Porque Ele está na sua consciência, né? Deus está na sua consciência e Ele responde, né? Você pergunta e Ele vem com a resposta. Pode ser que Ele não venha imediatamente, mas você pode fazer as perguntas em silêncio, só pensando, você fala, você conversa com Ele, né? Em pensamento. Eu faço de conta que eu tô pensando. Meu Deus, tô cansada. Tô me sentindo tão cansada. Senhor, me responda. Qual o motivo? O motivo de eu estar me sentindo assim, cansada, desanimada? Me responda. Aí você faz e tudo isso em pensamento. E você vai seguindo o fluxo das coisas. Tem que arrumar sua cama, você tem que, né, vai continuar. De repente, ele responde na sua cabeça como se fosse um pensamento seu mesmo. E aí você pensa desse jeito. Parei de rezar. Parei de confiar em Deus. Confiança. Você quer resolver tudo sozinha, com suas próprias forças. E aí parece que é você mesmo, mas são pensamentos que veio na sua cabeça, que são as respostas para a sua pergunta. Então, por que você está cansada? Porque você está agindo sozinha por suas próprias forças. Não confie em Deus. Ah, então por isso que eu estou cansada. Porque eu estou fazendo tudo sozinha, com minhas próprias forças, contando com meus próprios, com o meu próprio poder humano de conseguir as coisas. E não estou esperando em ti. Então eu fico indo atrás das coisas, tentando resolver sozinha. E aí eu fico esperando as respostas das pessoas, as pessoas não respondem. E aí eu mando mensagem de novo para a pessoa. E aí eu ajo sozinha. Eu não estou rezando, esperando que o Senhor vá lá. E não peço para que o Senhor vá lá falar com a pessoa. Eu não conto com a sua ajuda. Eu vou e conto só com a minha ajuda. Acho que o Senhor não tem que se envolver com esse problema. Eu não rezo pro Senhor falando, né? Que o Senhor tem que ir lá falar com ela para mim. Ah, entendi. Então eu tenho que agir junto com o Senhor. Então tá bom, Jesus, eu vou fazer isso. Aí você pensa, agora, pensa, tá bom, Senhor, eu vou mandar mensagem para ela de novo, né? Vou esclarecer para ela o que eu tô precisando, por que eu tô precisando da resposta dela, né? Eu vou falar a verdade, como o Senhor pediu para mim. E aí o Senhor vai e faz ela entender o que eu tô dizendo. Eu te peço, vai lá na mente dela e faz ela, e eu vou confiar no Senhor. Que o Senhor vai tocar o coração dela e ela vai saber responder direito. E aí ele te deu uma luz. A luz que ele mandou para você é você explicar melhor o que você está precisando, ser mais sincera, esclarecer por que você está precisando daquilo. Ele te deu essa luz e você rezou pedindo para que ele vá lá e ajudar ela a entender, né, e responder ao que você está precisando. E aí você conta com ele, espera, e você fica tranquila, você não fica mais preocupada, ansiosa, nada.
Você acredita plenamente, né, que Jesus está junto nessa situação e que vai vir a resposta. E aí, quando você menos esperar, acontece, né, a resposta do que você obedeceu a Deus. Então, aí essa vida é espiritual. É uma vida espiritual, total, entre você e Deus. Uma vida espiritual, totalmente no espírito, né? Mesmo que você tenha lá conversado com a pessoa, mesmo que você tenha mandado uma mensagem para ela, mesmo que você tenha interagido com ela, mas foi tudo junto com Deus, tudo através de uma instrução divina. Então, onde você falou com ele, ele respondeu, você correspondeu ao que ele falou, e aí você fez o que ele pediu, e você rezou pedindo para que ele vá lá, e você esperou que ele fosse e ficou tranquila, e confiando nele. E ficou tranquila, porque você fez a sua parte, e aí você confia que Deus vai fazer a dele. Aí ele vai e prova para você que funcionou. Assim, a sua fé vai aumentando cada vez mais e a confiança vai aumentando cada vez mais. E essa receita, você vai seguindo essa receita sempre de perguntar, de pedir e sempre mantendo esse relacionamento constante com Deus, né? E aí ele fala, se Deus, né, de repente fugir, ele se esconder, né, de você e aí você não sentir que ele tá junto por algum motivo, ele, né, você não tá sentindo, você vai e busca com mais fé. E aí você vai e busca com mais força para encontrar de novo, que é o que Jesus pediu aqui, né? Aí ele fala, quando o amor se tornou tão forte a ponto de se tornar fusão. E o que seria fusão? Que o amor entre você e Deus se tornou tão forte que você agora é fusionado com Deus. É quando você tem a mesma intenção que Deus. É quando você tem a mesma vontade que Deus, né? Então você vai ver nas coisas que você está fazendo se elas são para a glória de Deus, se são com o intuito de fazer, seja até um assunto material que você precisa no seu emprego, né? Uma coisa material que você precisa resolver e você faz isso com Deus, por Deus, para Deus, mesmo sendo um assunto totalmente da sua empresa. Por exemplo, você tem que é um pedido. Acho que quando você trabalha numa padaria e você recebeu um pedido, uma encomenda grande, né, para uma festa de aniversário. Então, você vai fazer essa encomenda. Então, você já ora com Deus para que essa festa de aniversário seja conforme a vontade de Deus. Que tudo seja, né, do jeito como Deus quer. Então, você oferece para Deus o seu trabalho e pede para Ele te ajudar em todos os processos, né? E na hora que você vai comprar as coisas, tudo você vai junto com Deus, do jeito como Deus gostaria. E lá na hora que você está comprando, né, você pede para Jesus te ajudar nas compras em todo momento, em todo momento. E aí tudo que acontece, não tem tal coisa. Você foi comprar, por exemplo, marshmallow. E a menina queria o marshmallow de uva. E você não encontrou o marshmallow de uva. Você andou em 3 lojas e não tinha o marshmallow de uva. E você está tão fusionada com Deus, tão tranquila, que você fala com Deus, Senhor, e agora? Só tem a quantidade que eu preciso, eu encontrei aqui, somente o marshmallow de baunilha. Então eu vou ter que comprar esse de baunilha no lugar de uva. Será que vai dar certo? Será que vai? E você confia com Deus. Deus coloca no seu coração, pode ser. Tenho certeza que vai ficar bom, né? Vai dar tudo certo. É o que tem, né? É o que você encontrou. Aí você, né, pode até mandar mensagem para o chefe, ou pode até mandar mensagem para a própria cliente, falar que não encontrou de uva, mas encontrou de baunilha, que você acha que vai ficar bom do mesmo jeito. Daí, tudo bem. Aí a pessoa, Jesus que vai estar junto com você, vai lá na mente daquela pessoa e fala para ela, tá bom, tá ótimo, vai ficar gostoso. E aí ela responde, tá bom, pode ser de baunilha. Mas aí você fez a sua parte, procurar em 3 lojas, em 3 fornecedores, aquela baunilha, e você encontrou somente tal, né, o marshmallow daqueles tal. Então, as coisas vão sendo feitas com Deus, e uma fusão para tudo ser feito com Deus, na ordem com Deus, né? Mesmo que dê confusão, você faz com Deus, da forma mais pura, santa, clara, né? Sem medo, tudo resolvendo junto com Jesus ali na hora, Ele te dando as ideias,
E você pedindo para ele, vai lá, Jesus, me ajuda, faz ela concordar que seja de baunilha, porque eu só encontrei esse. E assim tudo dá certo, né? Se você não conseguir falar com a cliente, e aí você compra o de baunilha e você fala assim, ah, senhora, eu tenho certeza que ela vai gostar. Tenho certeza que ela vai gostar. Eu confio em vós. E aí você vai e faz, porque você não encontrou a pessoa para confirmar e você tinha que comprar para entregar o produto no horário certinho que você precisava. Então você confia em Deus e fala, vou fazer porque eu confio no Senhor. E aí, de repente, a pessoa até elogia mais ainda, porque ficou uma delícia, né? É um exemplo que eu tô dando, gente, tá? É mais ou menos isso que é a fusão. Essa fusão é uma constância de união com Deus que não sai mais. E tudo tem que ser feito dentro da ordem, aceitando e resignada com as circunstâncias, com os problemas que acontecem, tentando resolver eles com Deus, por Deus, para Deus, em Deus, tá? Acredite, alma ouvinte, acredite que nada é tão violento quanto o amor e tão destrutivo quanto o amor. Eu achei engraçado isso aqui, né? Nada é tão violento quanto o amor e tão destrutivo quanto o amor. Mesmo que a espada ou as flechas dos tiranos não tivessem desfigurado e perfurado meus mártires, se o fogo e o piche não os tivessem derretido e incinerado, se a água não os tivesse submergido e as feras os despedaçassem, eles teriam morrido do mesmo jeito. Porque a pessoa que está sendo perseguida e ama muito a Deus, né, ela vai acabar se entregando de uma forma ou de outra, né, por Deus, né, no caso do martírio da família lá. Ela vai sofrer muito e vai acabar morrendo de amor, né? Por causa que a família não quer deixar ela amar a Deus, servir a Deus, fazer as coisas por Deus, né? E aí, se elas estão presas, né, na cadeia, elas vão acabar morrendo de amor por Deus do mesmo jeito, né? Não de fome, porque vão parar de comer, nada disso, mas porque não vão, né, se entregar contra o amor, né? Não vão, esses mártires não vão se render, entendeu? Eles vão dar-se todo em amor mesmo, né? Que é o que eu entendi aqui, tá? É complicado explicar como que o amor vai matar uma pessoa. Mas Nossa Senhora morreu de amor, de tanta saudade que ela tava de Deus, né? De Jesus. Muita saudade mesmo. Então ela morreu de amor. O amor abre as veias e os corações mais do que uma espada e uma flecha. O amor consome mais do que o fogo e o piche. O amor submerge mais do que a água, e o amor aspira a si mesmo mais do que um animal faminto. Mas esse aniquilamento da criatura no amor separa a gema de seu invólucro. Então, ela consegue matar, morrer, a pessoa morre mesmo, né? Porque o coração bate muito forte, o anseio dela, né? Provoca uma pressão alta, uma coisa assim. Abre a porta ao anjo fechado na carne, ou melhor, ao espírito, para evitar as objeções dos sofismas humanos, que se perdem na análise dos últimos retoques. Então, isso aqui é difícil de entender. Eu não entendo. Não sei explicar isso aqui, não. Ó, que aí abre a porta ao anjo fechado na carne. Tudo bem, vai ser uma morte. Vai provocar a morte da pessoa. Isso que dá pra entender. Para evitar as objeções dos sofismas humanos. Isso eu não entendi o que é isso. Deixa eu ver o que significa sofisma humano. Sofisma, o que é sofisma? Eu vou ter que pesquisar o que é sofisma para ver se eu entendo o que ele tá falando, tá bom? É argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Não, isso aqui é lógica, é lógica. É a mesma coisa? Lógica e sofisma? Não sabia, não. Sofisma. É argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna, inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa.
falácia, argumentação, evasiva, manobra, paralogismo, nossa, só coisa difícil. É um argumento enganador. Tá? Então, sofisma é um argumento enganador. Eu não sei porque lá em cima tá falando que é lógica. Não sei porquê. O nome lógica, eu não entendi. Mas aqui tá falando que sofisma é um argumento enganador. Então, agora dá pra tentar ver se entende. Argumento, tá? Mas esse aniquilamento da criatura no amor separa a gema do seu invólucro. Abre a porta ao anjo fechado na carne, ou melhor, ao espírito, para evitar as objeções dos sofismas humanos. Falácias humanas, que se perdem na análise dos últimos retoques. Né, pessoa, tentando explicar, não tem como explicar isso, tá falando aqui. Não tem como explicar isso. Que se perdem na análise dos últimos retoques e não olha para o núcleo do pensamento. Então, ninguém entende por que a pessoa tá morrendo de amor. Ninguém tá entendendo. Ninguém entende. É o que eu entendi. Essa aniquilação liberta o espírito imortal e o faz nascer nos céus, que o esperavam e se abrem à sua entrada e se fecham atrás dele, colocando barreiras de paz entre ele e a terra hostil aos santos. Então, é a morte. Ponto final. Leva a pessoa embora. Por isso vos disse, não temas quem te mate o corpo, porque matar o corpo é a libertação do espírito. Então, não tem problema alguém matar meu corpo, porque eu vou sair daqui e vou para o céu. O amor é imolado como a espada e o fogo, como a água e as feras. E nos vossos dias em que não há grandes perseguições que coroaram de púrpura a igreja nascente, em verdade vos digo que não faltam mártires, para quem a chama do amor é uma espada, um fogo, uma besta. Os mártires da família, como ele disse, né? Aquela que você chama de pequena flor não é menos mártir que Agnes. É alguém que ela chama de pequena flor, que é Marte, que é aí não é menos que a Marte Agnes. Pois a lâmina que bebeu a vida de ambas, que são mártires, tem basicamente um só nome, amor. E no céu o martírio de ambos, embora consumado em formas diferentes, tem a mesma recompensa, porque a glória de Deus foi o agente que as levou a encontrá-lo, e o amor das almas foi o que as levou a pedi-lo. Igualmente é inútil temer a adoração da separação. Então é inútil temer a terra, né, a vida na terra. O amor encurta, porque consome. Um ser pego em um redemoinho de amor não dura muito. O amor encurta, porque consome. Entendi. Um ser pego em um redemoinho de fogo não dura muito. O fogo conduz rapidamente ao fogo, ao Deus Trino, que é a perfeição do amor, que é o próprio amor, e que a cada momento renova e expande seu ardor, que vai do centro dos três e dos três à unidade, com inefáveis e incompreensíveis para a mente humana. Movimento de amor, e como uma onda de uma fonte fechada, então transborda e se expande sobre o universo e o abraça, fertiliza, atrai, dá vida e pede para receber as vidas criadas, para levá-los a conhecer o amor, isto é, ele mesmo, com a perfeição que não pertence mais às criaturas, enquanto estão separadas do Criador. Mas as criaturas, quando são reunidas novamente no seio do Criador, ó luz beatífica, ó amor 3 vezes santo, porque meu sacrifício de Deus não foi suficiente para me dar todas as criaturas? Na verdade, porque o inimigo agiu tanto, olha só que interessante essa parte, né? Porque o inimigo agiu tanto sobre a fraqueza humana a ponto de tornar meu sacrifício impenetrável em quase todas as criaturas? Então, ele está falando aqui que é um absurdo o que aconteceu. Como que o meu sacrifício de amor tão grande na terra não foi suficiente para me dar a todas as criaturas? A culpa é do inimigo, que ele é tão mentiroso, e ele, né, aproveitou disso e tentou as criaturas na parte humana, na parte material, fez as pessoas ficarem muito ocupadas com as supérfluas coisas da terra,
com essas preocupações da terra e elas se desligam de Deus, né, de viver com Deus. Quando uma pessoa vive espiritualmente com Deus, ela vive um amor tão grande com Ele, ela começa a amar e agradecer tanto Ele, vê a sua ação contínua vivendo com Deus, que ela vai se consumindo mais rápido, a vida dela vai se consumindo rapidamente, por tanta vida que ela está vivendo com Deus. E, né, por tanto desejar Ele, né, encontrá-lo e ver Ele de verdade, né, entendeu? De tanto que você convive com Ele. Então, esse vai consumir. Aí ele falou aqui, por que o meu sacrifício de Deus, que é um amor tão grande pelas criaturas, né, que faz elas mergulhar no mar tão grande da minha paixão e saber o quanto que eu posso fazer por elas, né? Por que não foi suficiente para me dar a todas as criaturas? É porque o inimigo agiu tanto sobre a fraqueza humana, né, mantendo as pessoas presas na terra, a ponto de tornar meu sacrifício impenetrável em quase todas as criaturas? Ó dor do Deus homem, do Deus que deixou o esplendor supraessencial para vir à terra dar amor aos terráqueos e conduzir os terrestres ao amor, e vê que para milhões e milhões de seres o seu holocausto de Deus que deixa os céus e do homem que se imola está consumado. Assim te distancias do bem, do amor que é o bem, e morres. Morra depois que eu lhe dei a vida. Né? Morrem depois que eu lhes dei a vida. Morrem por não saberem amar e por não quererem deixar-se amar por Deus. Então, já pensou Jesus falar que é uma dor para ele, né? O fato de ter vindo à terra dar amor a nós, né? E o fato de ter se deixado morrer como homem, e esse amor dele todo não ter dado, né, o fruto que ele queria, é problemático o negócio, né? Realmente, gente, não deu. Não deu. Jesus. Aí você fala assim, Jesus falhou? Você pergunta, né? Jesus falhou com a missão dele? Quando ele fala isso, dá a impressão de que ele falhou. Não dá a impressão? A culpa é dele, esse que é o problema. Ele fez tudo o que podia fazer. E o homem tá olhando pro outro lado. A culpa é dele? Mas por que ele não se mostra? Por que ele não insiste? Peraí, ele não insiste? Então, parece que ele falhou mesmo, então. A culpa é dele? Tudo bem que a culpa não é dele, mas pensa, ele é Deus. Como que Deus se deixa, né, perder tanto assim? Que é isso? Como que pode Deus aceitar perder tanto assim? Tá vendo? Permaneça fiel. Permaneça fiel, você entre os homens que são infiéis a Jesus, seu Senhor e Salvador, e fiel ao Deus Trino, Pai, Redentor, seu amor, você que conheceu o amor, nunca se desvie deste caminho seguro, cujo fim está em meu coração. Aí tem mais aqui, peraí. Assim te distancias do bem, do amor que é o bem, e morres. Morre depois que eu lhes dei a vida. Morrem por não saberem amar e por não quererem deixar-se amar por Deus. Você permaneça fiel entre os homens que são infiéis a Deus. Tá vendo? Você, então, permaneça fiel. Tá vendo? Um Deus que é mendigo, que fica... É um Deus mendigo. Deus tá mendigo. Deus mendigo. Aí você vê. Então, aí você lê os livros da Valtorta, ouve o livro de Jesus da Luísa, vê Jesus reclamando porque tá perdendo as almas. Milhões de almas estão indo pro inferno e você dá risada de Jesus? E fala assim, você é um Deus fraco. Você vai fazer isso? Porque é isso que Jesus fala muito no livro do céu e no livro da Valtorta.
eu estou perdendo milhões de almas, apesar de tudo que eu fiz. Eu amei, amei, amei até a loucura, no máximo que um Deus poderia amar. Se eu pudesse, eu viria ao mundo de novo para fazer tudo de novo. Mas eu não posso fazer. Deus, meu Pai não permite. E vocês estão se perdendo. A maioria das pessoas estão se perdendo. Aí você vai dizer, ha, 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 ha. O demônio ganhou. Você vai dizer isso para Deus? E vai ficar do lado do demônio porque ele ganhou? Porque parece que ele ganhou? Às vezes eu falo para Jesus, eu acho sim, Jesus, que você tá jogando verde para colher maduro. Porque na minha cabeça, tem horas que o Senhor fala que todo mundo tá salvo. Tem horas que o Senhor fala que todo mundo tá salvo. E tem hora que o Senhor fala que todo mundo tá se perdendo. Então, assim, dá a impressão de que Jesus, ele tá colhendo, jogando verde para colher maduro. Eu sou honesta com vocês. Tem hora que eu falo para ele isso. Porque eu acredito plenamente que ele ganhou. Que ele ganhou. Não é que ele esteja mentindo. Não quer dizer que ele esteja mentindo. Quando ele fala que milhões de almas estão indo para o inferno. Não quer dizer que é mentira isso. É verdade. Mas comparado ao tanto que ele salvou, ele ganhou. Mas como a gente está numa fase, dependendo da fase em que nós estamos vivendo, é uma fase que mais se perde almas do que ganha, né? Porque ele já ganhou muitas, mas estamos num período da história que mais está se perdendo por causa das confusões, né? Por causa das informações rápidas, por causa de um monte de coisa, do falso testemunho, do mau testemunho dos padres, né? Então, assim, por causa de uma fase que nós estamos vivendo, e ele, entendeu? De repente é por isso que ele fala que muitos estão indo pro inferno, mas no fundo, ele ganhou. Eu falo pra ele isso. No fundo, eu sei que o Senhor ganhou do demônio. E que o Senhor joga verde para colher maduro. Né? Permaneça fiel, você, entre os homens que são infiéis a Jesus, seu Senhor e Salvador. Infiel ao Deus Trino, Pai, Redentor, seu amor, você que conheceu o amor. Nunca se desvie deste caminho seguro, cujo fim está em meu coração. Que o amor não seja apenas o guia de sua vida, mas que o empurre numa corrida tão rápida que você voe em direção a mim. Jesus explicou aqui pra mim. Ele falou assim que ele salvou sim a maioria das pessoas. Ele salvou a maioria de todas as pessoas que nasceram na Terra, ele salvou. A maioria ele salvou. Mas ele falou assim que tem uma derrota, que é uma derrota difícil. Porque salvar é uma coisa, santificar é outra. E aí ele chora muito pela parte da santificação, que foi pouca. Os que são santos são poucos, entendeu? Os que se santificam na terra são poucos, pouquíssimos. E é nessa parte que ele chora. A dor dele é muito grande pela santificação. É isso que ele acabou de falar para mim. Na parte de encher o céu lá de gente, né, isso ele já garantiu. Mas a parte de ter pessoas chaves, entendeu? Luzes mais poderosas, ter pessoas santas, isso aí foi mais difícil, mais complicado, entendeu? Essa parte precisa de muita atenção espiritual da pessoa. Salvar não precisa muito do espírito. Salvação não precisa muito do espírito. Mas santificação precisa plenamente de uma vida espiritual. E é aí que pega. E aí é essa vida que ele está falando aqui. Essa vida de amor, de se consumar por amor, é vida de santo. Então, santo é que é um problema. Santo é que é problema. Entendeu? Ele falou. É nessa parte que ele sofre muito. É pela falta de santos. Amém? Então é isso. Venha para cima. Só existe Deus que é alegria para a criatura. Amém, Fiat?